com o Gabigol soltando esse torpedo. Eficácia, teve eficácia aí. Valoriza aí, meu Rogério Ceni, seu time, seu cavalo. Quando você perde para uma equipe como o Cruzeiro. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Tudo na Fonte Nova. O Bahia abriu o placar, sofreu empate diante do Cruzeiro e o time mineiro virou a partida em 2-1. Teve golaço do Jean Lucas, golaço do Gabigol, teve emoção e o Cruzeiro continua forte na briga pelo título. Confronto direto na parte de cima da tabela. Mais de 32 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova. Artilheiro do Brasileirão e selecionáveis dentro de campo. Elementos mais do que suficientes para todos esperarem um jogão nesse Bahia e Cruzeiro. Mas o primeiro tempo deixou a desejar. A melhor chance foi do Cruzeiro. Caio Jorge saiu na cara do gol e mandou para fora. Um erro raro pro artilheiro do Brasileirão. Sanabria tentou responder na individualidade, driblou a marcação e bateu para a defesa de Cássio. E ficou por isso mesmo na etapa inicial. Na volta do intervalo foi a vez de William José aparecer na cara do gol e desperdiçar uma grande chance. Kaique tentou resolver sozinho, fez fila e obrigou Ronaldo a fazer uma boa defesa. E aí Jean Lucas bateu no peito e chamou a responsabilidade. Ele arriscou do meio da rua e mandou um foguete, sem chances para Cássio. 1-0 no placar. Só que a partir daí só deu Cruzeiro. De cabeça, Caio Jorge quase empatou. E para botar o time pra frente, Leonardo Jardim fez 3 mudanças de uma vez só. E Arroio, Sinisterra e Gabigol entraram para mudar o jogo. Logo na primeira jogada, Arroio deixou para Matheus Pereira, que fez uma jogadaça e mandou na trave. E lá estava Sinisterra para completar para o fundo da rede. Foi o primeiro gol dele com a camisa cruzeirense. E quando o empate já parecia encaminhado, o Cruzeiro teve uma falta lá da intermediária. O William rolou para Gabigol, que foi avançando livre de marcação e mandou na gaveta. Um chutaço para acabar com o jejum de quase 2 meses sem marcar e para decretar a vitória cruzeirense. Agora, se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez. Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso não é uma coisa treinável, mas é uma coisa que cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo. Depois de 11 anos, o Cruzeiro volta a vencer o Bahia em Salvador e reassume a vice-liderança do Brasileirão, enquanto o Bahia deixa o G4 e chega à segunda derrota seguida, algo que não acontecia havia mais de 3 meses. Nós não queríamos empatar e arriscamos tudo, arriscamos com o Bolassi, com o Gabriel, com o Arroio, com o Sinisterra e arriscamos tudo e acho que fomos recompensados pela nossa atitude de arriscar todas as nossas mais-valias ofensivas no campo. Com a entrada também do Gabriel, que fez um grande gol e nós estamos extremamente satisfeitos porque ele também o merece. O Cruzeiro com essa vitória para cima do Bahia fora de casa voltou para a segunda posição, abriu um pontinho do Palmeiras, que cai para terceiro, mas lembrando que o líder não tem todos os jogos completos, o Flamengo ainda vai enfrentar o Sport em jogo atrasado,
O Cruzeiro, sim, já cumpriu todas as suas partidas até o momento. E o Palmeiras ainda tem o jogo contra o Juventude, marcado para outubro, e também o clássico diante do Santos para realizar. Aí a gente destaca o Mirassol, que brilhantemente, com competência, ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre e é o 4º colocado. O Bahia, com a derrota de ontem, que ficou na 5ª posição. Botafogo e São Paulo têm o mesmo número de pontos, mas o confronto do final de semana, o tricolor paulista do Cicinho levou a melhor, não é? O Bragantino deu uma derrapadinha em casa com o Sport. O Corinthians volta à primeira página da tabela. Tá chegando. Já tem 29 pontos, Ronaldão. O Fluminense estava mais interessado na Copa Sul-Americana. Hoje ele vai provar se valeu a pena abrir mão do jogo de sábado ou não. Aí a gente vai para a parte ruim da tabela, perigosa, aquela que deixa o torcedor nervoso e a torcedora também. Olha o Ceará com 27 pontos, 11ª colocação. É a mesma pontuação do meu Colorado. Aí depois, juntinhos, Galo e Grêmio, seguindo com Vasco e Santos com 23 pontos. E aí chegamos no desespero, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18, Fortaleza venceu, Vitória no final de semana. E o Sport ainda é o lanterna com 11 pontos. Falar um pouquinho mais agora dessa vitória do Cruzeiro, Edu. Bom, hein, para o Cruzeiro, que chega à 2ª colocação, que mostra consistência. E eu falava com você que me chamou a atenção o poder de reação. Sai perdendo, empata e vira a partida. Isso, Renata. E você vê também como o treinador conhece seu grupo. A gente vê que o Cruzeiro tem uma maneira de jogar, é um time que marca muito forte, é um time que tem a questão da reação. O Cruzeiro é reativo, né? Principalmente quando você joga fora de casa, porque tem jogadores velozes na frente, jogadores de qualidade. E isso foi prova que aconteceu ontem no jogo contra o Bahia. Então veja assim, o treinador no primeiro tempo, o Bahia foi sim um pouco melhor do que o Cruzeiro. Mas aí no segundo tempo, quando toma o gol, o Cruzeiro aí falou assim, não, agora eu vou começar a jogar. E aí com as mexidas do treinador, os jogadores que entraram do banco de reserva mudou o jogo, a cara do jogo. Então o Cruzeiro, parabéns pelo jogo, um jogo consistente, um jogo onde que o time sabe o que tem que fazer e com certeza vai brigar pelo título sim até o final, Renato. Eu vejo que esses 3 times aí que estão aí, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, vai brigar pelo título brasileiro até o final. E parabéns pelo Gabigol, pelo golaço que ele fez. Ele está treinando muito bem, né? O pessoal me fala lá do Cruzeiro que está treinando muito bem. E eu já visto aí que foi comprovado dentro de campo, ele jogando e fazendo o gol da vitória. Muito bem, agora o Bahia perde pela primeira vez os seus domínios do Campeonato Brasileiro. É um time que no final de semana pensava que no final de semana não, porque jogou na segunda-feira, mas com a queda na Copa do Brasil, Cicinho imaginava vencer o Cruzeiro, uma equipe forte que está na frente da tabela e não conseguiu. Mais um probleminha para o Rogério Ceni. Exatamente, o Bahia ele tem que aprender a lidar, né, com esses momentos assim de derrotas. O Bahia, quando ele sofre essas eliminações, como aconteceu na Libertadores, ele vive um período assim, digamos, de caos, né? Parece que tenta juntar os cacos. E o Bahia não precisa disso, porque tem um time muito forte. Jogou contra o Cruzeiro, até uma parte do jogo acabou sendo melhor que o Cruzeiro. Mas assim, a gente vê o Bahia tentando se recuperar e acaba sendo prejudicado pelas finalizações ruins, né? Porque teve a oportunidade de fazer mais gols e acredito que o Rogério Ceni vai consertar isso daí, mas o Bahia vive esse momento de oscilação, mas acredito também na recuperação, porque tem um grande time, tem um grande treinador, jogadores com personalidade, mostrou isso durante a partida, então é o momento que o time está passando, mas acredito que tem totais condições para reverter essa situação negativa e voltar a dar alegria para o torcedor, né? Porque vem de um título aí da Copa Nordeste, então eu acredito na grande recuperação do Bahia. Ronaldão, uma fácil para você. Qual gol foi mais bonito? O do Jean Lucas ou o do Gabigol? E tem aquela máxima, né, que diz que o cara volta da seleção, não jogando tão bem. O Jean Lucas, não. Voltou bem artilheiro. Golaço, foi um golaço do Jean Lucas, mas o gol do Gabigol... Acho que eles tinham uma jogada ensaiada na cabeça, aí ele falou assim, todo mundo abriu, ele falou, não, eu vou pra frente e vou soltar o canudo aqui. Que golaço desse menino Gabigol. Agora, Rogério Ceni, valoriza seu time aí. Foi um jogo bonito, um jogo gostoso de ver, pô. Foi. Eu joguei mais, jogou menos. Valoriza o time.
quem jogou mais ganhou. O Cruzeiro foi lá, sapecou você aí. Agora valoriza o seu time, velho. Dá uma moral pros caras pra ficar maior aí, pra crescer e tal. O time do Bahia é outro com você. Então valorize o que você tem na mão. Porque aí. tem dificuldade, né? Porque perdeu aí pro Fluminense, falando do time posse de bola. Pô, quem joga em casa tem que ter posse de bola. E foi o que você teve. Agora o Cruzeiro foi letal. Com o Gabigol soltando esse torpedo. Eficácia, teve eficácia. Valoriza aí, meu Rogério Ceni, seu time, seu cavalo. Quando você perde para uma equipe como o Cruzeiro, sai da Copa do Brasil, já tinha vantagem diante do Fluminense, vai para o Rio de Janeiro e acaba sendo eliminado, isso pesa. O ambiente, por mais que a Copa do Nordeste seja importante, a Copa do Brasil pesou bastante. Agora,